Antiga Valíria. Valíria era a capital da outrora grande civilização conhecida como Domínio Valeriano. A cidade de Valíria está localizada no continente oriental de Essos, a sudeste das Cidades Livres, na Península de Valíria, uma grande península que se estende ao sul até o Mar de Verão. Após sua queda, a cidade é comumente chamada de Velha Valíria. O poder de Valíria baseava-se na domesticação e uso de dragões na guerra, que eles descobriram na cadeia de vulcões conhecidos como 14 incêndios, localizados ao redor de sua terra natal. Usando dragões, Valíria destruiu os exércitos das nações adversárias e conquistou uma grande quantidade de território em Essos. Seu império, o Vale Valeriano, se estendia por grande parte das modernas cidades livres e até mesmo pela Ilha de Pedra do Dragão no Mar Estreito. No entanto, Valíria nunca tentou uma invasão de Westeros, que era considerada um remanso pobre. Por mais de 5.000 anos, Valíria foi a capital da maior civilização que a humanidade já viu, o coração de um império que governava a metade do mundo conhecido. Valíria praticava alguns costumes incomuns proibidos em grande parte do resto do mundo, incluindo permitir o incesto e a poligamia. Valíria foi destruída há 4 séculos em um evento vulcânico catastrófico conhecido como a Perdição de Valíria, que destruiu a Península de Valíria, eliminou quase todos os dragões do mundo e criou o tão temido Mar Fumegante. A única grande família de senhores de dragões valerianos a sobreviver à perdição foram os Targaryen, que viviam em Pedra do Dragão na época. Os dragões Targaryen em sua ilha foram os únicos no mundo inteiro a sobreviver ao cataclismo. Um século após a perdição, Aegon I Targaryen invadiu Westeros e conquistou quase todo o continente, estabelecendo uma dinastia que duraria 3 séculos. Terminologia. O nome Valíria é aplicado a vários locais diferentes e é usado de forma intercambiável, o que pode causar confusão. Para maior clareza, a palavra é usada das seguintes maneiras. O domínio valeriano, o nome formal do grande reino valeriano, que em seu auge se estendia de Pentos a Meeren. Valíria não era um reino nem um império. Teoricamente, todos os proprietários de terras nascidos livres, proprietários livres, tinham a mesma opinião no governo. Na prática, isso significava que era essencialmente uma oligarquia dirigida pelas famílias nobres ricas, não havia um único imperador ou rei. A Península de Valíria, o grande largo promontório que se estende ao sul de Essos até o Mar de Verão, o coração da cidade franca de Valíria e a localização da cidade de Valíria. Parcialmente destruído no Duon, com muitas ilhas formadas e áreas baixas inundadas. A cidade de Valíria, a antiga capital da cidade franca de Valíria, localizada no meio da Península de Valíria. Muitas vezes chamado de Velha Valíria após sua destruição na perdição. A Perdição de Valíria, a catástrofe vulcânica que destruiu a Velha Valíria há 4 séculos e devastou grande parte do território circundante. A maior parte da Península Valeriana nunca se recuperou. História. Game of Thrones, primeira temporada. Viserys Targaryen conta a Doria sobre como os Targaryen voaram de Valíria para conquistar Westeros. Ele descreve Valíria como a maior civilização da história do mundo. Na pira funerária de Khal Drogo, enquanto Daenerys Targaryen se prepara para entrar no fogo para tentar chocar seus ovos de dragão, ela proclama a seus seguidores que eu sou Daenerys Sorborne, da casa Targaryen, do sangue da velha Valíria. A filha do dragão. Game of Thrones, segunda temporada. Quando Sor Jorah Mormont visita Quaitin Cartat, ela está tatuando as costas de um marinheiro. Ela diz que eles vão protegê-lo, pois seu navio deve navegar perto da costa de Valir, onde a perdição ainda domina. Game of Thrones, temporada 4. Ninguém fez uma nova espada de aço valeriano desde a perdição de Valíria. Jaime Lannister. Ao receber uma espada de aço valeriano recém-forjada de seu pai, Jaime Lannister comenta que um novo aço valeriano não foi produzido desde a perdição de Valíria. Tywin explica que a espada, o Atchepir, foi na verdade reforjada de uma espada de aço valeriano pré-existente, Gelo. Game of Thrones, quinta temporada. Quantos séculos antes de aprendermos a construir cidades como esta novamente? Tyrion Lannister. Stannis Baratheon menciona a colônia de homens de pedra que mora em Valíria, para onde foi aconselhado a enviar sua filha, Shireen, quando ela foi infectada com escamas de cinza quando criança. No entanto, ele recusou e instruiu cada mestre e curandeiro que pudesse encontrar para salvar sua filha para poupá-la de tal destino. Jorah Mormont e Tyrion Lannister atravessam as ruínas a caminho de Meereen para ver Daenerys. Depois de um tempo contemplando a forma como os valerianos, que já foram a maior civilização do mundo, falharam como resultado da perdição, eles veem Drogon, um dos 3 dragões restantes voando sobre eles, um dos últimos remanescentes da outrora poderosa cultura valeriana. Eles são então atacados pelos Homens de Pedra,
embora Jorah consiga combatê-los e salvar Tyrion, ele é tocado e infectado com escamas de cinza. Por trás das cenas. De acordo com o comentário do Blu-ray da quinta temporada, a aparência visual das ruínas de Valíria foi inspirada nas ruínas da vida real de Angkor Wat no Camboja. Na verdade, Gemma Jackson usou uma viagem que fez Angkor Wat como inspiração para a aparição de Arrenhal na segunda temporada. Equipe, as pessoas podem ficar muito surpresas com a rapidez com que a natureza recuperará edifícios em ruínas e os deixará cobertos de vegetação se não forem perturbados por outras ações humanas. Esse princípio valeria tanto para um complexo de castelos meio arruinado em Westeros quanto para uma cidade em ruínas em Essos. Portanto, as ruínas de Valíria também foram cobertas de vegetação e subsumidas pela selva, em uma extensão ainda maior do que Arrenhal. Nos livros. Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, esse império começou sua ascensão ao poder há mais de 5.000 anos, quando as humildes comunidades de pastores de Valíria encontraram covis de dragões em vulcões próximos, os 14 incêndios. Encontrando uma maneira de vincular os dragões à sua vontade, os Lordes Freljorders de Valíria invadiram o império vizinho de Guis, derrotando-o 5 vezes antes de anexá-lo totalmente. Eventualmente, o Império de Valíria se estendeu por milhares de quilômetros ao longo das costas de Essos e no interior, expandindo-se para as regiões costeiras do extremo oeste, onde invadiu as terras banhadas pelo rio Rhoine, deslocando os nativos Rhoinares para Westeros, onde se estabeleceram em Dorne, e anexou ou estabeleceu 8 poderosos estados-colônia. Refugiados desses estados fundaram a cidade de Bravos como um refúgio secreto dos valerianos. Os valerianos também estabeleceram uma fortaleza na Ilha de Pedra do Dragão, possivelmente para facilitar o comércio com os então independentes 7 reinos. Valíria foi totalmente destruída em um evento vulcânico cataclísmico conhecido como Duon aproximadamente 4 séculos atrás. Os 14 incêndios irromperam simultaneamente, enquanto a lava estalava e jorrava das colinas. Este evento destruiu a península de Valir, deixando-a uma cadeia de ilhas devastada pela tempestade cercada por mares ferventes que emitiam fumaça venenosa e eliminou quase todos os dragões do mundo ocidental, exceto apenas os dragões dos Targaryens em Pedra do Dragão. No rescaldo da perdição, os 8 estados-colônia abandonaram seus senhores valerianos e se tornaram as cidades livres, eventualmente se unindo em ligações comerciais, juntamente com a cidade secreta de Bravos, no extremo norte. Os Targaryen sobreviveram e lançaram uma invasão devastadora de Westeros quase 3 séculos atrás, eventualmente unindo todo o continente sob seu controle. Outro resquício importante do tempo de Valíria são artefatos, principalmente armas feitas de aço valeriano. Armas de aço valeriano são incrivelmente afiadas, nunca precisam de manutenção e têm cores escuras incomuns fluindo ao longo da lâmina. Existem mais de 200 dessas armas em Westeros, principalmente servindo como herança de família, como a espada Grande Stark, Gelo, e a espada Longa Mormon, Garra Longa. O autor George R.R. Martin afirmou que o domínio valeriano é essencialmente o equivalente do mundo medieval à República Romana, um vasto império agora caído em uma escala tão grande e possuidor de tecnologias tão avançadas, em relação ao seu tempo, que os povos que vivem na Idade das Trevas após seu colapso vê-lo como incrível e material de lendas. O Alto Valeriano, sua língua, é tratado como uma língua do folclore essencialmente como o latim. Da mesma forma, as cidades livres que descendem das colônias e conquistas de Valíria são como a França, a Itália ou a Espanha medievais, suas línguas são declaradas valerianas bastardas, no processo de mutação em línguas separadas semelhantes às línguas românicas do nosso mundo, ou seja, descendentes do Alto Valeriano, assim como o francês e o italiano sofreram mutações e divergiram do latim. Ao contrário de Roma, Valíria nunca se transformou em um império, mesmo na época da perdição, e era mais semelhante à República Romana anterior, uma coleção de famílias aristocráticas poderosas e ricas, uma das quais eram os Targaryen, compartilhavam o poder em conjunto. De acordo com o guia de pronúncia oficial da série de TV desenvolvido para o elenco e a equipe, Valíria é pronunciado Vl.I. em oposição a Val-Lereel. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!